Estamos de volta ao vivo no Sem Reação. Quero mandar aqui um abraço especial. Estava falando da Fernanda Vanucci aqui para o Álvaro e para o Barleta. Mandar um abraço especial à minha esposa, Fernanda, que está hoje me assistindo em casa. E eu falei, olha, os nossos convidados de hoje, vou mandar um abraço para você. No programa de hoje, nós temos a presença do fisioterapeuta Álvaro Caruso, gentilmente vindo ao programa, ele que está à frente da Clínica Santista de Fisioterapia e Podologia. Temos também a presença do Florival Barleta e da Miriam Vasconcelos Martins, são pacientes do Álvaro. Álvaro, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Como estão as novidades na área de podologia, principalmente agora com o respaldo da fisioterapia? O crescimento é muito interessante porque nós procuramos nos basear nas inovações dentro de um tratamento fisioterapêutico. Então eu trouxe 2 pacientes que até então essas 2 patologias não tinham um tratamento que pudesse vir assim a contento. Um deles era só cirúrgico, que é o neuroma de Morton, e existe fisioterapia só para tirar a dor, mas para reduzir o neuroma, que é um pseudotumor, é um tumor que vai crescendo nos pés, entre os dedos, de uma forma tal que impede a pessoa que tem uma atividade normal do seu dia a dia, representando uma dor aguda nos pés, latente, e com isso vai dando perturbações nas cadeias articulares e osteomusculares. No caso do outro paciente, da outra paciente, ela veio por um motivo e acabou se tratando da apneia do sono. O motivo que ela veio foi uma dor plantar, uma fasciite plantar, uma queda do metatarso, uma metatarsalgia, uma dor próxima aos dedos, na região plantar dos pés. E na anamnese fomos conversando e eu notei algumas faltas de simetria na parte superior do seu tronco, principalmente no pescoço e no rosto, que a gente tem determinadas medições que a gente faz, que a gente consegue visualizar através dos lábios, por exemplo, né? Através do queixo, que ela tinha problema de cervicalgia e, consequentemente, de deglutição. Aí, conversando com ela, eu percebi que ela tinha uma certa fonação da respiração, impedindo que ela respirasse pelo nariz, normalmente. E, em algumas manobras, a gente solicita o paciente para que ele faça determinadas manobras e falta a respiração no paciente quando ele não respira corretamente, pelas narinas. Ela respirava pela boca, aí eu comecei a fazer determinadas anamneses complementares à questão da apneia e ela relatou que ela usava até o CPAP, que é um aparelho de pressurização que joga o ar para dentro com uma certa pressão atmosférica. Então, esse aparelho é importante porque a apneia do sono, ela eleva a pressão e pode gerar um infarto do miocárdio, se não bem tratada, por isso que o aparelho é importantíssimo. Porém, como no caso dela, ela estava em grau 1, no começo do problema, e ela é uma jovem senhora, então nós tivemos uma resolução fácil de tratamento. Repercutiu muito fácil, porque dentro da biomecânica, que é o trabalho que nós exercemos, que é essa clínica, ele começou com meu pai, Dr. Décimo Caruso, que foi a primeira clínica de fisioterapia do país. Inclusive, ele foi médico do Palmeiras. Mas toda vez que você vem, você faz questão mas de é falar do disso, meu velho, o meu velho é muito Berdan. importante. Não, mas pô, ficava no Palmeiras, ainda mais numa semana de Não, futebol, é bom coitado, falar de futebol. eu sou santista, eu ainda até... mais nem Palmeiras e nem Corinthians, são 2 times que nós não temos que falar mais. Mas eu não falo nada, Agora, mas o meu velho era... O Florival, que era o problema, o primeiro caso, que é o neuroma de Morton. o neuroma de Morton. Isso. Doía muito, Florival? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, o prazer foi meu. Estou aqui para tentar explicar o que aconteceu comigo. Realmente, o neuroma de Morton é um tumorzinho que nasce debaixo da sola do pé. Dói, não é? Muito. Dói bastante. Só que depois, com essa visita que eu fiz ao Álvaro,
passei a usar essas órteses que eles chamam, e as palmilhas, não é? Inclusive para te equilibrar, inclusive na postura, né? Você não tem problema de cervical, e com isso, inclusive o dedo começa até a encavalar. Não é? E com essa utilização disso aqui nos vãos, nos vãos dos dedos, você passa a não ter o risco, o espaço, o dedo não encavala, e você passa a ter uma postura melhor de caminhar, etc. Por exemplo, questão de dor. Diminuiu bastante. Praticamente eu não tenho mais dor no pé. Eu tenho dor no joelho porque eu joguei futebol 100 anos, dei muito pontapé. A vequiaia é bruta. A vequiaia é bruta. Meu problema agora é DNA, né? Data de nascimento antigo. Legal, e o Álvaro estava dizendo que você não conseguia recuperar. Você estanca, mas não consegue recuperar. No caso, com a fisioterapia... Meu caso é cirúrgico. Cirúrgico. Eu tenho que operar o neuroma e tirar e provavelmente eliminaria essa dor. Mas da maneira como você como está, com a palmilha, com o equilíbrio, com a aparelhagem que você pisa lá no consultório dele, né? Ele te dá uma postura, te coloca esta órtese e você passa a ter que diminuir muito a dor. Evidente que o neuroma deve estar por ali ainda, talvez em menor ou maior escala, não sei. Mas tem que... O meu caso realmente é cirúrgico, né? Muitas pessoas têm esse problema? Neuroma é mais comum em mulher. Muito mais comum em mulher, inclusive em razões anatômicas morfológicas. Explico. A pelvis da mulher é diferente do homem. É excêntrica. A do homem é concêntrica. Consequentemente, a mulher anterioriza mais o seu corpo para frente, perdendo o eixo gravitacional. Então, o que acontece? Em razão da báscula que ele tem, por causa da gonartrose do joelho, da artrose do joelho, ele fez uma compensação, e essa compensação gerou, que é a terminação do nervo tibial, que forma o neuroma. É um nervinho que sai da perna e vai até os... É esse nervo que acaba inflamado, é isso? Inflamado, gera uma cápsula em volta dele, uma cápsula fibrosa, e por isso chama-se pseudotumor. Consequentemente, esse pseudotumor, se não tratado, logo no início, com fisioterapias e tal, que hoje em dia é muito comum ser feito, para reduzir o quadro álgico. E aí você utiliza palmilhas para redistribuição do peso corpóreo e gravitacional. Então eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, você vai comentando pela televisão, por favor. Por favor. Então, esse aí o exame é o... O Florival aqui. Antes, não é? Tá aqui, olha. Você acompanha pela televisão, por favor. Por favor, imagina. Aqui, essa parte vermelha, nós temos o quê? 66% da área que recebia o impacto, é isso? Exato. Você vê o eixo gravitacional, são essas linhas vermelhas, uma distante da outra. Sim. Mostrando o eixo gravitacional dele aquém da simetria. Quer dizer, ele pisava muito errado. Ótimo. Essa agora, aqui já é com o exame depois da palmilha, né? Isso. Agora o eixo gravitacional muito próximo e aquela área de pressão. E aqui, olha... Então, passou para o outro pé, que era onde ele tinha o neuroma, era o pé esquerdo, agora passou para o direito. Aqui era onde tinha o neuroma, está equilibrado, e agora a pressão está nesse pé. Vai corrigir isso também, Álvaro? Vai corrigir, diminui o fibroma, porque você promove no ato mecânico da marcha com a ortoplastia, com a órtese de silicone, que eu posso lhe mostrar. Pode passar, senhora, por favor. Obrigado. 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 Não, desculpa. A ortoplastia é uma órtese que vai entre os dedos. Pede para alguém vir aqui, cá, por favor. Caiu a órtese ali, por favor. Essa órtese é colocada entre os pés, é isso? Entre os dedos, aliás. Nos dedos. Encaixando nos dedos, consequentemente, a ortoplastia promove um pequeno alongamento. Esse alongamento quebra-se as fibroses. Traga aqui para ele, por favor. Obrigado. E, consequentemente, quebrando a fibrose, diminui o... Mas é nos dois pés ou num só? Nos dois pés. Nos dois pés. Para se reequilibrar o momento mais importante da marcha, que é a propulsão. Olha aí. Então, a consequência aqui está na dinâmica, que nós podemos ver aqui, quando ele veio a primeira vez. Olha só, esse é o primeiro exame? O primeiro exame, e agora... O segundo exame, olha as áreas de hiperpressão. Isso é em 3D, tá? Eu estou vendo aqui, olha. Em 3D.
E aqui também em 3D, mas você não vê mais os picos de hiperpressão. Olha só. Você vê as datas em cima, você pode ver pelas datas. Diminuiu, só para... Vou colocar aqui. Olha, o primeiro exame, olha os picos aqui de pressão, e o segundo exame que você já não tem os picos de pressão. Não tem. Foi redistribuído o peso corpóreo e gravitacional de uma forma equitativa, uniforme. Consequentemente, a estabilometria, que é esse estudo que a gente se baseia para a confecção das palmilhas. Então, deixa eu verificar aqui a data. Esse aqui é o antes, esse é o depois. Se você observar aqui... Tem que mostrar aqui tá para bom, você ver não por tem ali. problema. Tá. Só para eu te orientar. É que não dá para ver lá. Vamos lá. Pronto. Se você... Por aqui, pode deixar que eu dou uma olhada. Fica Nesses... tranquilo. Olha só, o centro do pé esquerdo está aqui. Ele era né? O antigo, né? Vamos ver pela televisão, Álvaro. Então, o antigo... Esse aqui é o de que dia que é? Que você me deu esse primeiro, não foi? Olha só, dia 1 de abril. Esse é dia 1 de março. Então, esse é primeiro. Isso. Esse é o primeiro exame. O centro de gravidade ele está bem acima do pé esquerdo. O centro de gravidade e o centro de gravidade direito. Esse é o do corpo, esse é do pé direito. Os três, o centro de gravidade está acima. Vamos comparar com o exame posterior, dia 1º de abril. Está mais fino aqui. Mais centralizado. Olha o eixo gravitacional, que é os quadrantes. Está mais centralizado. Mais centralizado. Aqui está totalmente invertido, né? Não, inverteu por causa disso, porque esse é o normal. Olha só. Esse é o normal. Esse é o normal. O de cima, então, não era o normal. Não era o normal. Estava acima, então, onde tem um eixo gravitacional, o corpo, aí é uma senoide que é feito através da estabilometria, então ele vê dentro do parâmetro da senoide. Que legal, então, tem aqui todo um... Puxa vida. Esse é aquele equipamento que você tem, que ainda na Baixada ainda você é o único a ter aquele equipamento? Eu acredito que seja, porque só eu que faço esse tipo de trabalho. Vamos ver o que a gente ainda vai ver, tá bom. Vamos falar um pouquinho da dona Miriam? A dona Miriam tinha problema, foi para lá com um problema e descobriu outro, é isso, Miriam? É verdade. Aqui, ó. Eu também fui até ele por conta de sentir muitas dores na sola dos pés. Na sola dos pés? Mas doía muito. Muito. E aí quando eu cheguei, ele fez a órtese, fez a palmilha e ele começou a perceber que eu tinha outro tipo de problema, que no caso é a apneia do sono, mas que eu nem ia comentar com ele. E ele começou a perceber, começou a me fazer uma série de perguntas e começou a tratar também a apneia. E eu tinha um diagnóstico anterior de que isso seria para sempre, assim, que não teria cura. E que eu teria que usar o CPAP, que eu já estava usando há uns 9 meses, para o resto da vida. Então, para mim foi assim, uma bênção. Eu fiquei muito grata a ele. Você ainda usa o aparelho? Não, nunca mais. Olha só. Nunca mais. Eu já faço tratamento com ele há uns 6 meses, mais ou menos. Mas, Álvaro, eu não entendi. A apneia, ela vinha o quê? Da pressão da cervical, é isso ou não? Veja bem, existem bloqueios nas articulações. E os bloqueios agravam a patologia. A patologia que ela tem da apneia é uma. O bloqueio é outro. Mas o bloqueio osteoarticular agrava o problema. Então não adianta eu tratar da apneia fisioterapeuticamente, se eu não tratar das causas dos sistemas que nós temos das cadeias osteoarticulares. Então, eu já tinha tratado dos pés dela. Daí eu comecei a fazer as manobras, a biomecânica das manobras, que são manobras sinérgicas de postura, e fui encontrando os bloqueios. Nesses bloqueios, fomos desbloqueando os mesmos, que geralmente estão na cintura escapular, porque a apneia se concentra aqui no pescoço. São exercícios ou... Manobras. Desculpa. Manobras são manobras que o fisioterapeuta aplica no paciente, e impedindo que aquele bloqueio de por exemplo, porque o queixo dela é retruso, o meu é obtuso, não é para fora e o dela é para dentro. Então, dentro dessas qualificações ortodônticas,
nós conseguimos... Chama manobra o movimento que o fisioterapeuta faz no paciente, é isso? São N manobras.